essa jornada. Uma jornada que eu tava esperando já há bastante tempo, assim. E eu tô queimando de vontade de passar para vocês aquilo que a gente vem recebendo, né? Eu sei que vocês também têm esse olhar profético, né, para as coisas. E é assim que a gente tem entendido, né, como vai funcionar a nossa maternidade, eu acredito, desse ciclo para frente, um pouco diferente, tá? Ó, aqui a gente tem, então, o site, o chat ali embaixo, aí vocês podem ficar à vontade para vocês... Opa, perdi vocês aqui, deixa eu ver. Aí, para vocês mexerem ali, tá? Isa, entra de novo. Daí eu vou deixar essa aula gravada no YouTube, tá? Eu fiz um Jornada Flechas para essa jornada profética, daí eu vou deixar lá no YouTube para vocês visualizarem, tá bom? Tem gente entrando aqui, ok. Então sejam bem-vindas todas. Aí acho que agora deu certo. Deu certo, né? Oi. Olá, benção. Oi. Tudo bem? Oi, Carlinha, tudo bem? Bom, obrigada, amiga. Talvez eu tô tentando acessar pelo computador, que eu acho melhor, tá, pra mim. Tá bom. Aí qualquer coisa, Tá bom. Pode falar. Não, eu queria te agradecer em público pela ajuda de hoje. Obrigada, tá? Deus é bom. É mais difícil mesmo, né? Nada mais difícil. Deus vai mandando seus anjos, né, pra ajudar a gente aí. Estão entrando. Mas vamos orar, gente, pra gente começar, né? Não quero também perder muito tempo da reunião. Vamos orar pra gente iniciar? Vamos se colocar na presença do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje é um dia especial. O Senhor fez esse dia para que a gente desse um pontapé inicial naquilo que o Senhor já sonha para nós, Senhor, para que a gente tenha a sua boca. Paizinho, eu te peço que o Senhor abra as nossas mentes, o nosso coração para receber a palavra, Pai. E que o Senhor esteja ministrando, Pai, ao nosso coração, Pai. Todas nós aqui queremos receber de Ti hoje, Senhor. Paizinho, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem preparado mulheres, levantado mulheres, Pai, para serem colunas de palácio, Pai. E nós nos colocamos a essa disposição, Senhor, para que a gente possa realmente erguer uma geração forte, Pai, saudável espiritualmente. Nós nos colocamos à sua disposição, Espírito Santo, e nós te pedimos a tua presença, o teu governo para essa aula, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos lá. Meninas, então, olha, a gente vai começar falando, né, nessa jornada profética, a gente vai começar falando justamente sobre como que a Bíblia ensina, né, sobre a profecia na maternidade, na nossa vida cristã, no nosso trabalho, né, e como isso, Deus espera que a gente realmente profetize, tá? Então, o primeiro versículo, vocês têm caneta e papel, quem puder anotar, vai anotando para vocês estudarem, para vocês terem, assim, um conhecimento um pouco mais profundo, porque hoje é só, né, a gente vai lançando e vocês vão anotando para depois o Espírito Santo ir falando no coração de vocês. Quem não puder anotar, não tem problema, vai ficar gravado, depois vocês podem anotando, tá? O primeiro versículo é em 1 Coríntios 14, e de 1 e 3, e diz o seguinte, diz assim, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, né? Então, a Bíblia ensina que os dons, a gente deve procurar os dons, pedir os dons, mas principalmente o dom da profecia. Aí no versículo 3 diz assim, ó, o que profetiza fala aos homens, edificando, e eu quero que vocês prestem bem atenção nessas três. Oi, pode falar, Carla. Eu não sei se está falhando para mim, o teu áudio parece que dá uma travada. Se é só para mim, que às vezes tá ruim a internet, ou para alguém também. Eu não entendi o versículo. É 1 Coríntios? O capítulo e o versículo? Isso, peraí. 1 Coríntios 14, né? 14. Se vocês quiserem colocar no chat ali, gente, pode pôr, tá? 1 Coríntios 14.
Me ajudem. Coloquem lá no chat. 1 Coríntios 14, 1 e 3, tá? Eu acho que é só pra você, Carlinha. Dá uma olhada aí. Mas eu acho que é só pra você, tá bom? O resto, né, meninas? Estão me ouvindo? Ok. Então, diz lá assim, ó. Que a profecia, ela deve ser para... Isso, obrigada. Para edificar, exortar e consolar. Essas 3 coisas, né? Fora isso, então, não é profecia. A profecia, ela tem essas 3 funções, né? Edificar, exortar e consolar, ok? Então, o que é edificar, gente? É construir. Tipo assim, imagina uma parede com um tijolinho. Você vai lá, todo dia você põe um tijolo, alinha, deixa bonitinho, né? E você vai edificar uma parede. Você vai fazer uma parede ali. Deixa eu ver. Tem alguém que tá com o microfone aberto ali, gente. A maninha foi dormir. Vai dormir, Gabriel. É a Isa. Eu não consigo fechar o da Isa aqui. Isa, fecha o teu microfone, querido. Obrigada, tá, amor? Isso. Obrigada, meu amor. Exortar. O que é exortar? Capacitar. Eu fui procurar um sinônimo, né, para exortar. Capacitar, estimular, né? Isso é exortar. Então, essa é a função da profecia. Ela é para edificar, para construir, né? Para capacitar, para estimular e para consolar, né? Consolar não precisa explicar, porque vocês já sabem, né? Então, para essas 3 funções, a gente tem a profecia, que é a palavra que vem do Senhor e a gente vai proferir, né? Ah, tudo bem, Isa, tranquilo. Então, gente, lá em Joel, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 28, eu tenho ele aqui, eu vou ler para vocês. Joel 2, 28, né? A gente fala muito de Joel 2 hoje em dia. Leiam esse capítulo da Bíblia, é um capítulo muito legal. Leia lá, interessante e bom, tá? Então, vamos lá, diz assim, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E daí vamos parar por aqui. Então, chegou o tempo, que é o tempo que a gente está vivendo, né? Onde o Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes e ainda continua sendo derramado em nós. E nesse tempo, onde houve derramamento do Espírito, então, aí acontece que nós, as filhas, profetizaremos, tá? Isso é uma promessa que está lá no Velho Testamento para a nossa geração, para o nosso tempo. E é por isso que a gente vai estudar sobre isso, né? E eu acho muito assim, a Bíblia diz que a gente recebe aquilo que a gente diz, né? Então, a Bíblia diz que a gente come do fruto da nossa palavra, do fruto da nossa boca. E nessa jornada, a gente vai entender o poder que há nas palavras, né? Que a gente profere todos os dias. Então, quando a gente fala, a gente usa aquelas expressões, né, no dia a dia, assim, figuras de linguagem, né, para falar, assim, para a gente se expressar. Por exemplo, a gente fala assim, ai, coitadinho, ai, pobrezinho, né? Ou a gente fala uma outra situação, ai, vou ficar louca, vocês vão me deixar doente. Quem nunca falou isso, né? Ou eu vou sumir, né? Então, a gente tem essas expressões que a gente realmente não quer dizer isso, mas a gente acaba falando, né? Então, a gente vai entender como isso pode realmente virar uma fortaleza na nossa mente, né? Então, essas palavras, essas expressões que a gente usa casualmente, às vezes sem querer falar, falando, né? Elas não são só expressões, né? Elas realmente são algo que se a gente repetidamente falar, né, isso vai acabar se tornando uma verdade na nossa mente, vai fixando ali no subconsciente, né, vai fixando no subconsciente da família, né, e isso vai criando fortalezas, isso vai criando raízes na nossa mentalidade, na mentalidade dos nossos filhos, do nosso marido, né, e uma mentalidade que vai passando de geração em geração. Então, a gente precisa realmente observar o que a gente fala todos os dias. Tá? Quando a gente fala que nós somos filhas, né? A palavra de Deus diz lá em Joel, né? As filhas profetizando. Então, nós somos filhas do Senhor, nós somos filhas de um Deus que criou o mundo com suas palavras, né? Lá em Gênesis 1, 3, a primeira vez que Deus abre a boca, lá em Gênesis 1, no versículo 3, é para criar,
Ele não abre a boca para se relacionar, ele não abre a boca para chamar atenção, né? Ele abre para criar. E isso tem ali uma chave muito grande para nós, um princípio muito grande, né? Deus diz lá, ó. Então Deus disse: haja luz. Gênesis 1:3. E a luz começou a existir, né? Uau! E na sequência, né, nos versículos seguintes, ele chama a existência coisas que não existem. Ele cria uma série de coisas, o mundo todo, né? Ele cria o seu mundo, o meu mundo, com o poder das palavras. Isso a gente já tá cansado de saber, né? Porque a gente já lê Gênesis, desde que a gente é pequenininho, a gente vem falando em Gênesis. Mas prestem bem atenção, porque tem princípio ali. Tudo na Bíblia é ensino, gente. Tudo na palavra escrita é ensino pra gente, que ficou pra gente, né? Então, Deus chama as coisas que não são, como deveriam ser, como se fossem, né? Então, eu gosto muito dessa frase, né? Ele chama a existência, coisas que não existem. Ele chama as coisas que não são, como se fossem, né? Isso tá lá em Romanos 4:17, é um versículo, tá bom? Que diz lá: ele chama a existência as coisas que não existem. Ele chama as coisas que não são como se fossem. Então, eu até estava falando hoje com minha filha, né? Deus, que engraçado, porque Deus não nos pede em nenhum lugar da palavra para chamar as coisas que são como elas realmente, como elas estão, como elas são, né? Então, se você tem um filho problemático lá, que não tá obedecendo, que tá desobediente, o que você vai falar? Você é um desobediente? É isso que é pra gente falar? Não, porque Deus chama a existência coisas que não existem. Ele chama as coisas que não são como se fossem, né? É isso que ensina lá em Romanos 4:17. Então, quando a gente olhar para o filho que está desobedecendo, a gente vai falar o contrário. A gente vai falar assim: você é um menino obediente. Você só está desobedecendo, mas você não é desobediente, né? Você está mentindo, mas você não é um mentiroso, né? Então, nós vamos falar isso. Você é um menino que fala a verdade. Nossa família fala a verdade. A gente não tem medo de falar a verdade. Nós temos medo da mentira. E assim por diante. Então, a gente vai chamar a existência aquilo que não existe, assim como Deus fez lá em Gênesis 1:3, tá? E isso é um princípio que Deus deixou para nós, para que a gente aprendesse a criar as nossas circunstâncias, para que a gente aprendesse a criar os nossos mundos, né? Para que a gente aprendesse a criar os nossos filhos, para que a gente conseguisse criar os nossos relacionamentos, né? E é claro que nesse princípio, gente, que as palavras, elas têm poder, né? Tem poder, não tá ali à toa. É um princípio muito forte. E é um poder criativo. E esse é o primeiro ponto que a gente vai estudar nessa jornada. O poder criativo das palavras, tá bom? E eu tenho que usar esse poder com muita responsabilidade. Porque eu preciso ser intencional quando eu for falar, né, com as palavras. Eu tenho que cuidar com as palavras. Eu sou responsável por aquilo que sai de mim. Porque aquilo cria, né? Como Deus falou. Então, o primeiro tópico dessa aula, né, dessa jornada, é o poder criativo das palavras, tá? Ó, lá em Mateus 21, se alguém puder digitar no chat ali para ficar gravado, gente, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ô, Adri, eu só queria complementar ali, eu sempre falo para os meus filhos, né? Ser, troca o verbo. Ser é diferente de estar, né? Então, eu ser alguma coisa é diferente de eu estar, né, naquela posição, digamos, né? Então, só para com as mulheres principalmente, né? Eu ser gorda, eu sempre falar, né? Eu estou gorda, é diferente de eu falar eu sou gorda, né? Boa. Só para alinhar aqui isso com as crianças também funciona. É isso, né? A gente é aquilo que a palavra de Deus diz que a gente é, né? Então, a gente precisa ter isso aí. E é isso que você falou mesmo, Carlinha. Eu acho que quando a gente está alinhado àquilo que Deus, como Deus nos vê, né? Fica mais fácil. E exatamente isso. Deus não te vê da forma como o mundo vê. Hoje, peguei um post, até acho que enviei para minha mãe, que dizia assim, ó: o mundo viu em Esther uma órfã, porque a rainha Esther era órfã, mas Deus viu nela uma rainha, né? E é isso que você falou. Ela estava órfã, mas ela era uma rainha desde o início. E é isso, né? Então,
Então, que bom que eu não sou gorda, eu estou gorda. Ok, obrigada, amor. Meninas, vocês podem ir falando, levante a mão, vão falando, tá? Mas só pra gente deixar a aula um pouco mais rica, né? Fica bom que vocês participem também. Então, lá em Mateus 21, do 18 ao 22, a gente tem um exemplo do que as palavras podem fazer, tá? E é muito interessante, porque Jesus está passando, né? E ele está com fome, e ele olha e vê uma figueira. E não tem fruto nenhum naquela figueira, né? Eu não sei se estava na época de dar fruto, enfim, mas o que aconteceu foi que Jesus estava com fome, não tinha fruto nela, e Jesus falou para ela que de você não saia nenhum fruto mais, que você nunca mais frutifique. E na volta, quando os discípulos voltaram pelo mesmo caminho, eles viram que a figueira tinha secado, né? Então, nesse episódio, ele fala como homem, ele não faz isso com o poder divino, né? Lá em Filipenses 2, diz que ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou do poder como Deus, né? Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas tudo que ele fez no ministério dele aqui na Terra, nesse tempo de milagres, curas, né? Ele fez na qualidade de homem, assim como eu, assim como você, né? Então você pode dizer, mas ele era Deus, sim, ele era totalmente Deus, mas ele era totalmente humano. E quando ele andou aqui na Terra, ele andou na nossa humanidade, né? Para que a gente olhasse para ele e a gente pudesse ver como a gente também tem esse poder, como a gente também pode acessar esse reino e ter esse poder, tá? Ele diz lá também que nós não faríamos somente as obras que ele fez, mas nós faríamos também obras maiores que ele fez, né? Então a gente realmente sabe que ele falou com a figueira na qualidade humana, assim como eu e você, nos mostrando que nós temos esse poder de secar figueiras, né? De secar corações, de secar mentes, de secar espíritos. Então nós precisamos cuidar realmente com o que sai da nossa boca, tá bom? E eu tenho um versículo que lá em 1 João 4,17, que diz assim: assim como ele é, também nós somos nesse mundo, né? Então ali diz, realmente, como Jesus foi, nós também podemos ser, né? E eu acho isso muito fantástico, porque às vezes a gente pensa que Jesus fez isso tudo porque ele era Deus, mas ele fez tudo isso porque ele tinha o poder de Deus repousando sobre ele, né? Porque ele realmente buscou a face do Senhor e ele tinha o foco no chamado, no propósito dele, tá? E nos mostrando como a gente pode ser também. E também a gente pode fazer isso, porque a gente tem o poder de falar as coisas e as coisas acontecerem, porque lá em Gálatas 5:20 diz assim, ó, não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Então nós temos esse poder, assim como Cristo tem, né? As palavras importam, então a gente estando consciente ou não do que a gente está falando, elas vão criando mundos, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Então, o primeiro tópico é o poder criativo das palavras. Eu deixei esse exemplo da figueira para você ver que dá para criar. O exemplo de Gênesis 1:3, onde Deus manda a luz existir e ela na sequência existe, né? Que a gente deve chamar a existência aquilo que não existe, que a gente deve chamar as coisas que não são como se fossem, né? Então, isso tudo está dentro do poder criativo das palavras. O segundo tópico que eu quero assim que vocês fiquem bem claros nessa aula é a imaginação santificada, tá? Imaginação santificada. O que é imaginação santificada? Gente, a imaginação é uma ferramenta que Deus colocou em cada uma de nós. Ela não é algo simplesmente da nossa parte física, mas ela é uma forma de comunicação, uma forma de relacionamento com o Espírito de Deus. Então, ele pode e ele usa a nossa imaginação para que a gente realmente consiga ter uma visualização, como se fosse uma TV, né? Daquilo que ele quer transmitir para nós. Então ele coloca essas imagens muitas vezes na nossa imaginação para que a gente possa falar e criar aquilo, né? E eu acho muito lindo. A gente é ensinado por causa da filosofia grega, né? Que a gente diz que a razão, o conhecimento e a lógica é a melhor forma, de você usar a sua mente. Mas o pensamento hebraico, ele não conecta isso à lógica, tá? O pensamento hebraico, que é o que está na Bíblia, ele conecta isso à divindade, né? Aos nossos desejos, aos nossos
a minha vontade. Então, a imaginação, ela é algo do DNA de Deus em nós. E por isso a gente pode, sim, confiar na nossa imaginação, tá? A gente precisa, muitas vezes, prestar mais atenção no que a gente está imaginando, no que a gente está pensando. Vocês já oraram e durante a oração de vocês começam a ter algumas imagens na cabeça de vocês? Muitas vezes é o Espírito Santo se comunicando com você naquela hora. Porque às vezes a gente fala, ai, tô distraída, tô pensando em tal coisa, né? Ai, me veio tal imagem, eu orando ali, me veio tal imagem, eu tentei desligar daquilo, mas não consegui, né? Então, isso acontece e vocês comecem a prestar bem atenção, né? Para vocês verem como o Espírito Santo pode sim se comunicar conosco em nossa imaginação e também sonhos, que é uma outra ferramenta que o Senhor usa para falar com a gente, né? Então, Deus te criou com isso, né? Então, você pode sim confiar nela, tá? Porque não tem como tirar da gente isso, né? É algo que está intrínseco em nós, tá? Quando a gente consagra a nossa imaginação a Deus, Ele envia, então, suas mensagens por ali também. É uma forma, é um canal, né, de conversa, tá? E ali ele vai dar sons, ele vai dar imagem, ele vai dar falas, ele vai dar palavras, ele vai dar números, né? E é tão interessante que a gente tem que prestar mais atenção. A gente às vezes acaba não prestando atenção. Por quê? Para a gente verbalizar, para a gente declarar, para a gente profetizar aquilo que a gente recebeu dele, para que isso se torne nossa realidade, né? Então, prestar bem atenção nessa forma, tá? Então, quando a nossa visão e as nossas palavras, elas vão se alinhando, né, com aquilo que Deus está dizendo na nossa imaginação, enfim, as coisas começam a acontecer, né? Então, no que se refere à nossa maternidade, assim como mães, né, a gente deve orar e pedir para o Senhor uma revelação daquilo que Ele quer que você comece a profetizar na vida dos seus filhos, tá? Toda mãe é uma profeta. Peça para o Senhor, ore, Senhor, o que o Senhor quer que eu profetize na vida do meu filho? O que o Senhor tem para ele? Qual é a revelação, né? Assim como Rebeca, né? Rebeca teve essa revelação. Rebeca buscou o Senhor porque as crianças estavam lutando ali na barriga dela e tal, né? E ela falou, Senhor, o que acontece? O que está acontecendo? Aí o Senhor revelou para ela. Ele falou assim, olha, 2 nações estão se formando no seu ventre. 2 povos se dividirão ali, né? E o mais velho obedecerá, servirá ao mais moço. Então, a revelação, o Senhor pode sim revelar para você qual que é o futuro profético do seu filho, né? Eu já vi revelação que assim, a sua filha será uma ministra, sua filha será um presidente, o seu filho será um pastor. Gente, Deus revela para que a gente possa alinhar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, até os cursos que a gente vai investir. Deus está muito interessado que a gente não desperdice os nossos recursos financeiros com coisas que não têm a ver com o destino profético dos nossos filhos. Então, nós precisamos estar antenadas ao céu, né? Com a comunicação realmente assim, ó, afiada, para que a gente receba e possa colocar em prática o plano do Senhor, né? Eu gosto de dizer, toda mãe é uma profeta. Se ela está consciente ou não disso, isso não vai fazer a diferença se ela vai ser uma profeta ou não, ou ela vai estar profetizando para um lado ou para o outro. Então, a gente tem que ser intencional nas palavras, né? Deus vai sempre se revelar, gente, de forma boa, de forma amorosa, de forma de paz, tá? Diz assim lá em Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Então tem que cuidar. A nossa palavra profética, ela é assim, tudo que vier do Senhor vai ser por amor, vai ser bom, vai ser pacífico, né? E vai ser para dar esperança e futuro. Então se vir uma palavra que não tá combinando com isso, não é do Senhor. A gente tem que ter esse filtro, né? O Senhor sempre vai ter algo para nos dar esperança, futuro, né? Ele é amoroso, ele nunca vai estar, ele não é um Deus irado que está num trono com cetro, louco para jogar uma descarga elétrica em cima de você porque você errou. Não é assim. Deus é um pai de amor, né? Ele é um pai que está ali tendo paciência. E se você não entende o que é o amor, vai lá em 1 Coríntios 13 e veja como ele é. Ele é daquele jeito, tá? Nossa reunião vai se encerrar daqui 10 minutos. Agora não. Qualquer coisa a gente entra de novo, tá bom?
Então, lá em Efésios 4:29, diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, olha, edificação, lembra da parede, dos tijolinhos, né? Para que dê graça aos que ouvem e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente fala a palavra torpe, além da gente estar pegando uma marreta e dando uma marretada nos tijolos, a gente ainda está entristecendo o Espírito Santo de Deus, né? Então, a gente deve lembrar disso, que a consequência da palavra torpe é deixar o Espírito Santo triste, né? A gente tem que lembrar disso. E terceiro, gente, pra gente ir um pouquinho mais rápido e não passar o tempo, tá? Nós somos solucionadoras proféticas. Tinha algum brinquedinho ou não? Deixa eu ver se eu consigo fechar o microfone. Quem tá com o microfone aberto aqui? Acho que ninguém. Fechou. Tá. Então, gente, o primeiro, então, poder criativo. Nós temos poder criativo na nossa palavra. Nós temos a nossa imaginação, né, santificada, que o Senhor usa para falar conosco, a gente tem que prestar mais atenção nela. E nós somos solucionadoras proféticas, nós somos chamadas a declarar as respostas, ao invés de ficar reafirmando o problema, né? Então, a gente focar no problema é parte da nossa humanidade caída. A gente olha para o problema e a gente fica falando dele, a gente fica conversando sobre ele, a gente fica, né, orando sobre ele e sempre fica ali, focando no defeito, né? Senhor, meu filho tá tão desobediente. Senhor, esse menino tá dando tanto problema. Ô, menino difícil, Deus, né? Começa a profetizar a resposta, começa a chamar a coisa que não existe como se existisse. Né? É assim que Deus nos fez para funcionar, é dar as respostas ao invés de focar no problema, tá? Comece a mudar o discurso, não confie no que você sente, não confie no que você vê, declare as respostas, que você já sabe, né, que são verdades, né? As suas palavras, elas precisam estar de acordo, alinhadas, então, com a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que Deus amou o seu filho, amou você, né? Então, você é amado, você tem que declarar isso, né? Quando vierem as mentiras, você tem que declarar as verdades. Então, gente, Deus quer que a gente use a nossa língua para guiar o curso da nossa vida, tá? Como um leme, lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 4 a 6, diz que a nossa língua é como um leme que dirige um grande navio, né? E diz lá também que ela é guiada por o lemeiro, né? Lemeiro. O lemeiro é o Espírito Santo de Deus, né? A língua em si, ela não faz nada sozinha. Então, a gente tem que dar o controle da nossa língua, dar o controle das nossas palavras pro Espírito Santo de Deus, para que ele guie conforme o plano do Senhor, né? Para nossa maternidade, para a criação dos nossos filhos, para tudo na vida. Tá? E ela é pequenininha, mas ela pode causar um estrago muito grande. Uma vez a minha mãe falou para mim, olha, não é à toa que Deus fez os dentes e colocou a língua dentro deles, né? Porque elas são como se fossem grades para prender uma fera que fica ali. Então, outra vez eu ouvi também, né, um pastor dando uma palestra, falou assim, ó, quando você tiver com muita vontade de falar, você tome um gole de água e fique segurando esse gole até passar a raiva, né? Não solte. Eu achei muito interessante isso. Mas lá em Provérbios 18, do 20 ao 21, diz assim, ó, o estômago do homem se satisfará do fruto da sua boca. Provérbios 18, 20 e 21. Do produto dos seus lábios ele será preenchido. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão dos seus frutos, né? Então, a gente vai comer daquilo que a gente falar, a gente vai viver aquilo que a gente profetizar, né? Comece profetizando. Se o seu marido está sem emprego, se o seu marido está, enfim, longe do Senhor, comece a profetizar. Fale, né? Fale para o Senhor, cante e declare isso, tá? Para cada situação do teu dia, para cada situação da sua vida, para cada situação da vida do seu filho, tem uma palavra direcionada na Bíblia, tá? Procurem para vocês entenderem, comecem a ler, né? A palavra, ler, profetizar, falar os salmos, orar a palavra, né? Para que aquilo que está ali possa surtir um efeito no nosso mundo natural, bom? Aí eu queria fazer com vocês uma ativação profética hoje, tá? Não sei se nós temos tempo, mas enfim, se não tivermos, daí a gente recomeça a chamada, tá? Eu vou fazer uma nova reunião e a gente vai fazer essa ativação, porque ela vai demorar uns 10 minutinhos, tá bom? Eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta e escrevam o nome de cada filho seu, tá?
escreve ali o nome do filho. E antes da gente continuar, tem algumas verdades que você precisa saber a respeito da ativação, tá? Que a gente vai fazer agora. Primeiro, você é apta para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente fala, Adri, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que é a voz de Deus, né? É uma voz, como é que é, assim, ouvir a voz de Deus? Eu leio a Bíblia, eu sei que está escrito, mas como é que é ouvir a voz de Deus, né? Então, é a sua própria voz vai falar, porque o Senhor, ele fala ao seu espírito, o Espírito de Deus, ele fala ao seu espírito, e o seu espírito vai falar à sua mente, né? Mas a voz que você vai ouvir pode ser que seja a própria voz, né, da sua pessoa. Não que não possa ser uma outra voz, mas no meu caso, para mim funciona assim, né? Eu ouço a voz da minha própria imaginação, da minha própria mente, né? É essa voz. Já ouvi outras vozes também, mas para mim, na maior parte do tempo, funciona assim, né? Mas todas nós fomos construídas para ouvir a Deus, né? A gente foi projetada para se relacionar com Ele, né? Para se relacionar, para conversar, para ter essa conexão de falar e ouvir, tá? Então, você é sim apta, por mais que você não tenha tido experiências ainda, mas você foi projetada para isso. Outra coisa, se você não se acha capaz de ouvir a voz de Deus, então, pelo menos confie na capacidade dele de falar com você. Porque ele sim consegue falar contigo, mesmo que você seja surda, mesmo que você nunca ouviu nada, ele é hábil, ele é capaz de falar, tá bom? Segundo, a sua performance. Ai, Adri, mas eu não li a Bíblia hoje, eu não oro, eu não jejuo, né? Eu não faço assim tudo certinho. Hoje eu briguei, hoje eu isso, eu aquilo. A sua performance não é pré-requisito para Deus falar contigo, tá? Ele é pela graça que ele fala conosco, é pela graça que nós somos salvos. E não é por nossas obras. Lógico que nós vamos nos esforçar para andar conforme o Senhor espera que a gente anda, né? Conforme no céu, a gente vai ter uma postura de cidadãos do céu. Mas a gente tá aqui na terra e a gente cai, a gente faz erros, e a gente fala coisas, e a gente faz coisas, né, no nosso dia. Então, isso não é pré-requisito. Deus fala assim com você, mesmo que você esteja feito coisa errada. Você para de falar com seu filho quando ele faz alguma coisa errada? Ou você vai lá e abaixa e tenta ajudá-lo para melhorar? É assim que Deus age com a gente, tá? Dessa mesma forma. Então, por mais que você não tenha feito nenhuma dessas disciplinas espirituais, né, que eu recomendo que faça, isso não é pré-requisito para Deus falar contigo. Nunca será. Sempre será pela graça. Amém? Então, agora, eu acho que o nosso tempo tá acabando e eu tô com medo de começar aqui e cair a ligação. Então, eu vou encerrar essa reunião e eu vou começar de novo ela lá no grupo, tá bom? Aí vocês aceitem, vocês vão entrar de novo e a gente faz a ativação. Não é muito longo, eu acredito que mais uns 10 minutinhos a gente termina, tá bom? Então, vamos lá. Vou ficar aqui até terminar, o que vocês acham? Vou ficar aqui até terminar, né? Então, vamos lá. Escreveram o nome dos filhos? Então, beleza. Então, vamos... Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar os olhos... E a gente vai... Agora, esquece que você está nessa reunião. Presta bem atenção. Imagina onde que o Senhor está nesse momento aí do teu lado. Se ele está na sua frente, se ele está do seu lado direito, do lado esquerdo. Aonde que ele está? Ele está aí, porque ele diz, né? Aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, ele está aqui. Isso a gente tem certeza. Se você não sente a presença dele, não tem problema. Não confie nos seus sentimentos. Confie na palavra. Ele está aí, ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Agora você vai pedir para ele, vai dizer para ele: Senhor, qual é a palavra profética sobre a vida de cada filho? O que o Senhor pensa sobre cada filho? O que o Senhor pensa da Ana? O que o Senhor pensa desse filho? Qual é a palavra? Às vezes é só uma palavra, às vezes é uma frase, talvez uma figura que te venha à mente.
A primeira coisa que vier, você anota. Não precisa fazer sentido nenhum, tá? Porque a palavra profética, ela não é para fazer sentido. Às vezes faz, às vezes não faz, tá tudo bem.